E aí, galerinha do nosso Brasilzão, passamos mais uma etapa aí nesse processo rumo ao tão sonhado cargo na universidade, né, no ensino superior, né, nessa luta aí por uma qualificação, por uma formação de uma mão de obra cada vez mais capacitada nesse nosso Brasil. Mando saudações geográficas mais uma vez para cada recanto desse país, para cada um dos mais de 5.000 municípios, para vocês jovens, para vocês de qualquer idade que estão nos acompanhando aqui, junto com o QG do Enem, né, nessa corrida, né, para o ensino superior, né, para a continuidade em nossas vidas. Tá? Após o momento ali do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente sabe que várias universidades no país, várias faculdades, iniciam agora a sua segunda etapa. Né? Algumas apresentam apenas o Enem como primeira etapa. Nessas, quem já passou já está tranquilo, porque só se preocupou ali com o Enem e agora está na expectativa daqueles resultados. Porém, algumas outras universidades ainda adotam, né, uma etapa específica como uma segunda fase no processo seletivo. Tá? E foi pensando nisso que a gente aqui do QG Enem, né, o pessoal, a equipe de professores, geografia aqui, professor Mário Melo, retomando aí essa jornada, a gente pensou em fazer um mix de algumas questões de vários vestibulares do Brasil, alguns, obviamente, com um processo de segunda fase específico para a continuidade aí da seleção, mas o que é importante nessa etapa é nos atermos em pontos fundamentais de cada disciplina. Né? Então, a gente vai discutir os conteúdos programáticos, né, dentro de um mix de questões de algumas universidades do país. Obviamente, não dá para inserir todas, mas a gente buscou elencar com muito cuidado, com muita serenidade, com muita tranquilidade, alguns dos vestibulares mais concorridos e mais importantes aqui, mais relevantes. Claro que todo processo seletivo é importante, mas principalmente com essa nova fase que estamos vivendo nos processos seletivos, em que os estudantes estão deixando necessariamente de concorrerem em universidades locais. A gente tem programas aí onde a nota do Enem ela pode ser utilizada em universidades de outros estados, e isso gera um movimento interessante, que eu particularmente considero, né, eu creio que nossos colegas também, que é uma possibilidade que se abre para que você, aluno, né, saia um pouco da sua região e tente buscar o curso que você gosta, numa zona de interesse muito particular e até em outra região do Brasil. Isso favorece uma mobilidade bastante interessante de você, jovem, de você que está buscando esse espaço no mercado de trabalho, a possibilidade de se inserir em outras regiões, de conhecer outras regiões, da gente descentralizar um pouco, né, esses vestibulares que sempre estiveram muito ligados à sua regionalidade. Tá? Então, pensando nesse movimento, né, a gente vai buscar aqui pincelar algumas questões importantes e, independentemente da questão da universidade escolhida, o mais fundamental para a gente será o conteúdo abordado, aspectos importantes, informações importantes que podem levar você a lograr um pouco de êxito bastante considerável nessas segundas etapas que estão começando aí, que estão abrindo em nosso país. Tá? Então, vamos prestar bem atenção, vamos usar a seguinte estratégia. Vamos partir de uma questão, tá? De uma situação problema, abordando tanto questões discursivas para a segunda fase, como questões também fechadas, de múltiplas escolhas e de proposições múltiplas, que também acontecem em alguns processos seletivos. Então vamos partir da situação problema, fazer uma ponte com o conteúdo, resgatando informações importantíssimas, até chegarmos à resolução da questão. Então vamos nessa? Vamos junto aí. Vamos começar. Vamos olhar aqui para a nossa tela. Tá? Temos aqui uma primeira situação, uma situação da FUVEST, Vestibular de São Paulo, que envolve a temática tectônica de placas. O que é que a situação nos propõe? Veja bem, apareceu figura no enunciado, isso é muito importante. A gente vai ter aí uma base de informações que podemos usar com muita propriedade.
Então, a situação, o problema que temos aqui, ela mostra o seguinte. Identifique, na primeira letra, o relevo submarino apontado pela flecha negra na ilustração, né? Temos aqui nossa setinha mostrando esse processo aqui na ilustração de relevo. E a letra B nos diz o seguinte: explique sua formação considerando a dinâmica da crosta terrestre. Tá? Pois bem, antes de começarmos a resolver essa questão, vamos passear um pouco pelo tema tectônica de placas e ver os vários processos de interações que essa situação, que esse movimento, esse fenômeno natural nos traz. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos prestar atenção. Nessa figura, nós podemos observar um resumo de praticamente todos os movimentos interativos entre as placas tectônicas. Tá? Nós temos, basicamente, os movimentos paralelos, também chamados de transformantes, transcorrentes ou de rejeito direcional. Temos os movimentos divergentes, movimentos construtivos, movimentos de imagens de placas passivas, e temos os movimentos convergentes, movimentos de imagens destrutivas, movimentos aí de placas que estão em processo de colisão. Volta aqui um pouquinho, preste atenção. A gente sabe que a litosfera, a casquinha do ovo do planeta, vamos dizer assim, ela é fragmentada, ela é muito fina em relação a toda a estrutura da Terra e ela tem composições distintas. Por quê? Porque a crosta, tá? A litosfera, as crostas que compõem a litosfera, a crosta continental e a crosta oceânica, elas não se formaram no mesmo momento geológico. Elas se formaram em momentos geológicos distintos. Por exemplo, a crosta continental, que forma a base estrutural dos continentes, ela tem uma origem muito remota, uma origem azoica, pré-cambriana. O que é isso, Mário Melo? São eras geológicas, são momentos da geologia que ocorreram há muito tempo atrás, mais de 1 a 2 bilhões de anos, quando o nosso planeta ainda estava resfriando. Então, o que é que vai acontecer? As condições de temperatura e pressão do nosso planeta Terra há 2 bilhões de anos era completamente diferente da de hoje. Tínhamos oceanos muito mais quentes, condições de temperaturas muito mais elevadas, o que favoreceu ao surgimento de uma rocha, o granito. O granito é uma rocha que se solidifica lentamente. E quando uma rocha se solidifica lentamente, há a possibilidade de formação de cristais cada vez maiores. E isso gera um efeito de redução da densidade da rocha. A rocha se torna menos densa, porém extremamente resistente. Então, a base da crosta continental, se ligue, a base da crosta continental, ela é granítica. Pois bem, uma outra situação. Muitos milhões de anos depois, no terceiro momento de fragmentação da nossa crosta, tá? A fragmentação da Pangeia, que ocorre no Mesozoico, no período ali do Jurássico, Triássico e Cretáceo, nós temos ali a formação de uma crosta oceânica, numa outra condição do planeta. A crosta oceânica, que é resultado da solidificação do magma em contato com o ar ou, consequentemente, se está no oceano, com a água, isso gera um choque térmico gigante. Imagine o magma saindo a 1.200 graus em contato com a água do mar, quase próximo a zero. Isso gera um resfriamento rápido. Como ocorre um resfriamento rápido, dá pouco tempo de formação de grandes cristais, a rocha fica microgranulada, microcristais ou amorfa, sem estruturas de cristais. Qual o efeito? Ao contrário do granito, que ocorre em cristais grandes, com baixa densidade de rocha, mas com dureza, né, com resistência à erosão muito grande, a rocha que vai surgir no fundo oceânico agora é a base basáltica. E o basalto, como uma rocha extrusiva, vulcânica, é uma rocha que vai compor a base do assoalho oceânico, com uma densidade maior. A microcristalização gera uma maior densidade. Então temos aí
uma questão importante. As crostas continentais são mais leves, ficam flutuando acima da crosta oceânica, que é mais densa, mais jovem e mais pesada. Portanto, vamos voltar aqui para a nossa figura. Observamos o seguinte. Partindo dos movimentos convergentes, temos aqui duas situações. Essa primeira situação, onde observamos uma convergência de duas crostas oceânicas, está aqui o oceano, duas crostinhas oceânicas, e uma outra situação, onde temos um processo de colisão entre uma crosta oceânica e uma crosta continental. Sempre que houver uma das crostas oceânica, iremos ter aqui o processo de subducção, quando uma crosta converge para baixo da outra. Nessa subducção, podemos observar, quando as duas são oceânicas mais oceânicas, temos aí o rebaixamento do fundo marinho, a formação de fossas abissais, o vulcanismo oceânico, a formação de ilhas oceânicas, como podemos observar aqui, os arcos de ilhas. Então, fossas abissais, arcos de ilhas e vulcanismo oceânico. Numa situação em que temos uma oceânica mais uma continental, como a continental é menos densa, ela tende a ficar acima, mas a subducção também ocorre com a crosta oceânica. Então, teremos efeitos semelhantes ao que acontece na situação entre as oceânicas e oceânicas, porém com detalhe. O vulcanismo que percebemos muito intensamente no oceano, na primeira situação, ele vai ocorrer muito dominantemente na parte continental, com a formação dos dobramentos, das grandes cordilheiras por dobramentos, né? E vulcanismo continental, os arcos de vulcões continentais. Porém, no fundo oceânico, iremos ter a presença das trincheiras oceânicas, nas trench, ou também fossas abissais, com rebaixamento do fundo oceânico. Então, muita atenção. Teve pelo menos uma crosta oceânica, temos subducção. Segunda situação, observamos aqui um movimento divergente. Aqui, movimentos divergentes. Então, vejam bem, quando ocorre a divergência das placas, temos uma margem construtiva. Por quê? Porque é um local onde o magma está sendo ejetado, vai ser resfriado e vai ocorrer a formação de uma nova crosta. Quando esse movimento divergente ocorre sob o oceano, temos o que chamamos de formação de dorsal oceânica, uma cordilheira submarina, por processo de afastamento. Não confundir com a cordilheira continental, que é por processo de colisão e orogênese. Quando esse processo de separação passa a ocorrer aqui, ó, no continente, sob o continente, temos a formação do Rift Valley. Ok? Seguindo aí para uma outra figura, para ilustrarmos uma última situação, vamos observar a seguinte questão. O movimento de convergência também pode acontecer entre duas placas continentais. Sendo assim, como as duas placas são continentais, elas têm basicamente a mesma densidade, são placas leves e nenhuma vai querer entrar em subducção. Então, a tendência são elas subirem bastante, formando grandes cordilheiras, né, mais altas do que quando ocorre uma colisão entre uma continental e uma oceânica, como temos, por exemplo, o nosso Himalaia. A este processo, quando temos duas placas continentais, chamamos de obducção. Obducção, certo? Onde uma placa, junto com a outra continental, tendem a subir, gerando cordilheiras cada vez mais maiores, tá? Então vamos lá. Retomando a situação problema do nosso enunciado, vamos lá. Retomando a situação problema do nosso enunciado, ele coloca uma seguinte situação. Qual é ela? Vamos observar aqui. A figura retrata uma zona de divergência de placas tectônicas. Sendo uma zona de divergência, identifique o relevo submarino apontado pela flecha negra. Se essa separação ocorre
no fundo oceânico, temos uma dorsal oceânica se formando, uma cordilheira meso-oceânica. Na letra B, explique o processo de formação, explique sua formação considerando a dinâmica da crosta terrestre. Como é a explicação? Temos aí o processo de separação, divergência, né, de placas tectônicas, resultado aí das correntes de convecção em sentidos opostos. Então, pois bem, fiquem atentos. Tectonismo pode ocorrer de 3 situações: movimento de placas: convergência, colisão, destruição, atividade, margem ativa, resultado: vulcanismo, terremoto, cordilheira, fossas abissais. Quando pelo menos uma é oceânica, subducção. Quando as duas são continentais, uma tende a se sobrepor sobre a outra, né, em relação a outra, que chamamos de obducção ou acavalgamento de placa. Segunda situação, divergência. Movimento de divergência, abertura, ejeção magmática, solidificação. Se isso ocorre sob o fundo oceânico, dorsal oceânica, cordilheira meso-oceânica, tá? Mas lembrem-se, a cordilheira meso-oceânica é por processo de separação e não de colisão. Quando esse processo de divergência ocorre no continente, temos o Rift Valley, processo de rebaixamento de um vale em Graben, um vale tectônico, que vai se afastando. Na terceira situação, movimentos paralelos. Quando esses movimentos paralelos ocorrem, temos uma zona de metamorfismo muito intensa, o que dá para nós a denominação de margens transformantes, margens de rejeito direcional, tá? Em processos de atrito lateral. Grande exemplo disso, a falha de San Andreas, na Califórnia. Temos aí nossa primeira questão resolvida em relação ao movimento de divergência de placas tectônicas e a origem da dorsal. Ok?